Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, ou acompanhar comigo o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 9. Evangelho de João, capítulo 4, a história é essa que o pastor Márcio cantou, a história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Essa história, ela foi muito adestrada, muito mistificada, e a gente perdeu de vista a pancada que ela é, né? O choque que ela traz, a força que ela carrega. Isso acontece muito, a gente fala muito de uma coisa e essa coisa acaba sendo domesticada. Eu vou usar daqui a alguns minutinhos o vídeo que eu programei com eles. A coisa domestica, né? Fica menos selvagem, fica domada. A gente doma essas experiências, esses encontros, essas imagens que tanto nos desacomodam, a gente doma, né? E esse texto não deveria ser domado. Então eu queria, de antemão, abrir a porteira e instigar esse texto para que ele recupere o seu modo indômito, indomável, e nos perturbe ainda um pouco mais. Vamos ler o texto? Eu leio apenas os primeiros versículos dessa narrativa. Chega, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a José, seu filho. Ficava ali o poço de Jacó. Então percebe o peso, né, da tradição, o poço do pai Jacó, o poço daquele que deu origem a tudo, essa água que jorrou lá, jorra aqui. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se assim, na borda do poço. Era por volta da hora sexta. A hora sexta é o nosso meio-dia. Primeira hora, 6 da manhã. A hora sexta, meio-dia. A hora nona, 3 horas da tarde. Meio-dia, sol a pino, rachando. Ele só está ali porque está viajando. Chega uma mulher samaritana para tirar água. Essa sim, o que está fazendo ali? Isso lá é lugar e hora para se tirar água. Diz-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos dele tinham ido à cidade para comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, homem, pedes de beber a mim, sendo eu, mulher, samaritana? E aí o evangelista nos ajuda a entender a dramaticidade. É que os judeus não querem ter nada com os samaritanos. Amém. Eu quero convidá-lo a orar comigo. Afinal, nós estamos em uma casa de oração, e o exercício da oração é o mais importante. Vamos orar? Senhor, o nosso coração precisa ser clareado nos seus quartos mais escuros. Precisa ser iluminado pela palavra, pelo testemunho de Jesus. Por isso somos cristãos, cristãs, porque nós temos no testemunho de Cristo a luz que nos falta, a luz que nos ilumina o nosso caminho, que nos ajuda a ver esses compartimentos escurecidos que há dentro de nós e do qual tanto sofrimento surge na nossa vida. Ajuda-nos hoje, Deus. Ajuda essa mulher, Pai, a ter força para superar o que está empedrado no seu coração. Ajuda esse homem a ter coragem de abrir-se, de saber, de aprender, de conhecer pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Veja, nenhum de nós vive sem trauma. Eu sei que eu falo no lugar comum. Nenhum de nós vive sem aquilo que a gente aprendeu a chamar na tradição psicanalítica de trauma.
não só o físico, né, das lesões que a gente carrega no corpo, mas as lesões da alma, os traumas do coração, das perdas que você teve. Como que elas te condicionam, né? Como que essas perdas, elas te congelam tantas vezes no tempo, no sofrimento. E isso influencia muito de quem você é. Suas manias, seus medos, né? As suas neuras, para não dizer neurose, ficar psicológico demais, suas neuras, né? Seus sofrimentos. Como que isso parte dessas decepções que você teve na vida? E todas elas, vamos combinar aqui, todas elas verdadeiras. Ai daquele, é desprezível alguém que menospreza a tua dor, a tua história de sofrimento. A tua história de sofrimento é real, é nervosa, ela mexe com quem você é. E isso é tão verdadeiro em nós, que a pergunta que a vida impõe a você é: o que você vai fazer com o que fizeram de você? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa pessoa traumatizada que você é? O que você vai fazer com essa pessoa em crise que você se tornou? Com essa pessoa e seus medos, com essa pessoa e suas neuras, com essa pessoa e suas manias. O que você vai fazer com o que a vida fez com você? Eu diria que essa é a pergunta mais grave da vida. E a forma mais frequente que eu e você, com que eu e você respondemos a essa pergunta, a forma mais frequente a gente chama de ressentimento. E veja, quando eu falo ressentimento, eu não quero que isso seja compartimentado, departamentalizado, e colocado lá no departamento dos assuntos psicológicos. Sou ressentido, não estou ressentido, estou magoado, não estou magoado. Não, eu quero que você pense isso como um modo de ser. Um modo de ser. O ressentimento é um modo de ser, a maneira como você escolheu viver, ou a maneira com que você escolheu lidar com a tua dor, com o teu sofrimento, com as tuas angústias, com a insegurança de viver. Porque, eu falei de traumas, mas existe trauma maior do que simplesmente estar vivo? Tem coisa que traumatiza mais do que estar vivo. Tem que decidir errado e se arrepender, descobrir que as tuas mais brilhantes decisões foram grandes equívocos e que os teus mais desatentos equívocos foram as coisas mais belas que aconteceram na sua vida. Tem coisa mais traumatizante do que isso, estar vivo. E o que fazer com isso? Com esse trauma que você se tornou, com essa doença que você é. O que fazer com isso? O ressentimento é uma forma. Perceba que a palavra ressentir, ela nos remete à insistência, a um projeto de vida. Ressentir, ressofrer, retomar aquilo que me causou danos, né? Redanar-se, referrar-se, relascar-se. São sinônimos, chega. Ei, mas vocês não reclamaram quando o pastor semana passada, disse alguma coisa assim, ninguém reclamou, só porque sou eu. Pegação de pé, meu. E o ressentimento, ele é um projeto de vida. Qual? Eu abraço a dor, eu abraço o ressentimento, à medida que eu prefiro estar diante daquilo que me fez mal, porque isso que me fez mal transfere a culpa por quem eu sou para os outros. Olha o que fizeram comigo. Olha o que meu pai fez comigo, ou o que a falta do meu pai fez comigo. Olha o que a falta da minha mãe fez comigo. Olha o que os erros fizeram comigo. Olha o que os pastores fizeram comigo. Olha o que as igrejas fizeram. Olha o que a política fez. Olha o que o Brasil fez comigo. Olha o que a vida fez comigo. É melhor, porque você transfere a responsabilidade. Sempre terá alguém culpado por você não ser quem poderia.
Sempre terá alguém responsável, e não você mesmo. O ressentido, ele abraça o sofrimento. E eu vejo a mulher samaritana como uma figura bíblica dessa pessoa ressentida. Veja que ela vai buscar água longe da cidade. Vai sozinha. Vai ao meio-dia, a hora mais inadequada. Veja que ela se coloca diante de Jesus do ponto de vista do conflito. O ressentido é alguém assim, ele se relaciona sempre diante ou a partir da competição, a partir do embate. O ressentido é alguém que está em embate com a vida. É essa mulher, do ponto de vista do conflito, da disputa, do ponto de vista da contrariedade, que a gente chama de ser do contra. Todos nós somos, né? A gente gosta de dizer que fulano é do contra, né? Você é do contra. Porque essa é uma maneira de se colocar na vida. Ser do contra, né? Colocar o outro lá e eu aqui. É como eu lido com essa dor que eu vou me tornando. Na mitologia grega, uma figura, e eu quando me dei conta dela ontem, né, chega salivei. Porque eu acho deliciosa essa figura, a figura da Medusa. Medusa, ela era uma górgona. Havia 3, ela e 2 irmãs. E ela era a única mortal. Por isso ela era perseguida. Todo mundo queria a cabeça dela. Todo mundo queria ela como troféu. Ela tinha um mundo contra ela, percebe? Como ela encarna, né? Ou ela conceitua esse ressentido, essa ressentida que você é, que eu sou. E ela tem uma história muito curiosa, né? A Medusa, há muitas histórias, como toda a mitologia grega, tem versões das mais variadas, a Bíblia tem, né? Dentro da própria Bíblia, versões diferentes para a mesma história, também a mitologia grega. Uma forma que é interessante pensar é que ela teria sido uma mulher lindíssima, ela era sacerdotisa do templo de Atena, deusa da guerra, e ela era extremamente bonita, mas essas mulheres sacerdotisas não podiam entregar sua virgindade a ninguém, a não ser a deusa Atena. Eram virgens, sacerdotisas. Mas aí Poseidon, o deus do mar, ele violenta essa mulher. Ele tira dela a virgindade e tira dela a dignidade de ser sacerdotisa. E quando Atena, que era uma mulher, uma deusa feminina, sabe que ela havia tido relações no templo com Poseidon, se revolta, lança uma maldição sobre ela, e ela se torna essa criatura, uma mulher que tem uma cabeça absolutamente inusitada, terrível, horrorosa, é uma górgona, é uma fera, uma besta, né? No lugar de cabelos ela tem serpentes, né? Os seus dentes são dentes de javali que saem pela sua boca. Essa imagem vocês não vão ter aqui dos dentes dela. Feroz. E todas as pessoas que ousam encarar Medusa são petrificadas, transformadas em pedra. Quem é Medusa? Medusa é essa que tornava em pedra quem quer que ousasse encará-la. Sua vida era empedrada, como a vida do ressentido. Empedrada e empedradora. Ela era embrutecida e embrutecedora. Um ressentido, uma ressentida. E eu achei genial a música, e foi a música que me abriu os olhos para pensar a Medusa como essa figura ressentida, a música de Zélia Duncan e Zé Ribamar. A música é Medusa. Eu queria que vocês assistissem um clipezinho que eu encontrei da música. Se puder colocar a legenda tem uns errinhos na poesia, mas ainda assim vale a pena. Por favor.
Medusa me usa, ó bela tão fera, me espera na curva, fria sentinela. A espreita difusa, sofrida quimera, tão linda, tão suja, essa atmosfera. Medusa me usa, ó bela tão fera, me espera na curva, fria sentinela. A espreita difusa, sofrida quimera, tão linda, tão suja, essa atmosfera. Em cantos escuros, sonhou primavera, são flores de ferro, a musa de pedra. Seu sangue é cimento, presente de grego. Não vinga, não cresce, nenhum sentimento. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Medusa me usa, ó bela tão fera, me espera na curva, fria sentinela. A espreita difusa, sofrida quimera, tão linda, tão suja, essa atmosfera. Medusa me usa, ó bela tão fera, me espera na curva, fria sentinela. A espreita difusa, sofrida quimera, tão linda, tão suja, essa atmosfera. Em cantos escuros, sonhou primavera, são flores de ferro, de pedra, seu sangue é cimento, presente de grego. Não vinga, não cresce, nenhum sentimento. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Medusa me usa, ó bela tão fera, me espera na curva, fria sentinela. Porque a Medusa era essa personagem que vigiava, né, as armas de Atenas. A espreita, difusa, sofrida quimera. Quimera é esse ser que é metade fera, besta, metade homem. É um ser transformado pela dor, pelo sofrimento, a fera que todos nós carregamos. Todos nós somos quimeras. Todos nós temos feras em que a vida nos transformou. Tão linda, tão suja essa atmosfera. Em cantos escuros, sonhou primavera. São flores de ferro, a musa de pedra, seu sangue é cimento, presente de grego. Não vinga, não cresce nenhum sentimento, a vida do ressentido. Você não me pega. Aí é uma resposta, né? Uma resposta ao modo Medusa, ao modo ressentido de viver. Você não me pega, você não me empedra, o mundo me espera do lado de fora. Quem ama, olha o que ela diz, não medra. Né? Quem ama não medra, a vida é agora. Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora. Eu quero pensar a trajetória na qual Jesus coloca a mulher samaritana como esse caminho que o Evangelho nos coloca. O Evangelho é esse anúncio, é essa revelação, é essa descoberta no testemunho de Jesus que nos coloca no caminho. Não por acaso, os cristãos passaram a ser chamados durante a sua história em Atos Apóstolos como aqueles do caminho. É o que o Evangelho faz conosco, nos coloca no caminho. Que caminho? Eu diria, o caminho para fora de uma vida ressentida. Do ressentimento que todos nós abraçamos em algum instante da vida e que nos empedrou, que empedrou as nossas relações, que empedra as pessoas à nossa volta. Um caminho, portanto, que amolece essa pedreira que a nossa vida se tornou.
eu achei muito interessante a expressão Petra Genetrix. Petra Genetrix, uma expressão grega, né, que significa fora da pedra uma criança nasce. Petra Genetrix. Fora da pedra uma criança nasce, um novo ser nasce. É isso que Jesus faz com essa mulher. Você olha a trajetória dela, essa mulher chega empedrada e empedrando, e ela se livra desse coração empedrado nas palavras de Jesus e renasce para a vida. É o que o Evangelho deve fazer comigo e com você. Desempedrar para renascer uma nova mulher, um novo homem, uma nova história. Uma história que abraça não o ressentimento, mas abraça a graça. A história da mulher samaritana, ela é isso, ela reúne, eu diria como um grande resumo narrativo, uma prosa que resume o Evangelho, toda a trajetória da salvação. Ela veja, essa história aí, o enfrentamento do racismo, a superação do reducionismo étnico da fé, eu samaritana, você judeu, Deus está no templo de Gerizim ou no templo de Jerusalém? Deus é sopro. Tem a valorização da mulher, usada pelo machismo como uma coisa, tudo nessa história. Tem a universalização do divino, ninguém tem a patente de Deus. Deus não está nem entre os samaritanos, nem entre os judeus. Deus está onde tem gente que o adora com liberdade, em espírito. Tem um contato inadiável com a própria história, porque o Evangelho vai fazer isso com você. Senão não será Evangelho. Colocar você em contato com a própria história, com a sua realidade mais profunda. E aí Jesus vai dizer para ela, vai, chama teu marido. E aí desencadeia a transformação. Quando é que ela desempedra? Quando ela entra em contato com o seu próprio coração, com a sua própria história. Tem a evangelização. Não a evangelização como a busca de adeptos, mas a evangelização como exercício de compaixão, de quem experimentou algo na vida que é tão bom, que quer que isso também seja uma experiência para os outros. Ela vai até a cidade, chama as pessoas para verem aquele que disse tudo aquilo que ela tinha feito. Portanto, o encontro com a mulher samaritana é o encontro do Evangelho. É aquilo que quando a gente encontra o Evangelho, encontra Jesus, e quando a gente encontra Jesus, isso nos leva a uma experiência profunda. Tão profunda que aquilo que em nós empedrou é transformado em água viva. E esse encontro, ele não acontece num vácuo, ele acontece a partir das estruturas ressentidas que tem essa mulher. Eu vou repetir, o teu ressentimento não é indevido. Aquilo de que você se ressente não é inapropriado, é verdadeiro, é real. Você tem razão para ser assim. As tuas brutalidades, os teus brutalismos fazem sentido. Não é por acaso que você é essa pessoa. Não é por acaso. Jesus não discute isso com ela. Jesus não entra em questão. Aliás, ele faz um outro movimento em direção a essa mulher. Veja, ela tem um ressentimento, ele é clássico, ele é verbalizado. Ela diz, você é homem, eu mulher. Ora, homens não enxergam nem dão ouvidos às mulheres. O mundo é machista. E eu sou sua vítima. Lembra? É mais ou menos isso que ela disse para Jesus. Não é? Né? Eu sou sua vítima, lembra disso? Como é que você quer falar comigo, me pedir alguma coisa? Você é judeu. E eu sou samaritana, lembra? Os judeus consideram os samaritanos cachorros malditos. Para um judeu, um samaritano era um cachorro. Era chamado assim, porque os cachorros eram considerados animais malditos. Lembra disso? O mundo é machista, o mundo é racista, e ela diz para Jesus, e eu sou sua vítima, o ressentido, lembra? E Jesus não despreza, mas Jesus faz um movimento
que é lindo, é um movimento de abandono respeitoso dos conceitos. Jesus não entra na briga, ele não discute. Não há uma discussão racional sobre ser samaritano, ou sobre ser judeu, sobre ser mulher, ou sobre ser homem. Jesus não entra nessa discussão, ele não faz o caminho conceitual, ele faz um caminho poético. Jesus opta pela poesia, o rabi escolhe a poesia para retomar a conversa. Aí ele vai falar para ela assim: se você percebesse quem eu sou, largasse mão de tudo isso daí. Vamos, aqui eu e você, se você percebesse quem eu sou, você saberia que eu tenho água viva para te dar. E quem bebe essa água viva, tem em si um olho d'água, borbulhante. Tem em si um olho d'água, de água viva. A água viva é essa água que não para de brotar, que jorra, que é fonte. E quem bebe dessa água terá em si essa fonte. Você saberia que eu sou um olho d'água, e que você também poderia se tornar um olho d'água. A linguagem que Jesus usa aqui era a linguagem que os profetas usavam. Jeremias usou essa expressão, água viva, se referindo à experiência com o divino. Ezequiel também usou essa expressão, água viva, se referindo à experiência com o divino. É por isso que ela vai dizer: veja que és profeta. Mas o que é que Jesus faz com ela? Para driblar a estrutura empedrada que está nela e que pesa e que a impede de se dar, de viver, de amar, de ser amada. Para lidar com isso, Jesus usa a poesia, a linguagem figurada, a linguagem espelhada. Por isso ela diz: vejo que és profeta. Sobre a Medusa, eu não queria largar essa figura de mão, porque ela é uma figura interessantíssima. A história diz que teve só um que venceu a Medusa, que venceu a vida empedrada da Medusa. Foi Perseu, o grande herói, né, dos hinos gregos. Perseu, ele venceu carregando uma espada, e ele tinha um escudo espelhado, né, e com um elmo também que o tornava invisível. Então ele se aproxima dela aos poucos. Como é o processo que nos cura? Como é a maneira que Jesus se aproxima daquela mulher? Como é a experiência que você tem com Deus em Jesus? Uma experiência poética, uma experiência de quem busca os seus afetos, de quem busca chegar no seu coração, uma experiência lenta, porque não existe cura da noite para o dia, porque não existe transformação da noite para o dia, ela é processual, é aos poucos, é uma experiência de espelhamento. É assim que Jesus se aproxima dela, para extrair dela também uma fonte de água viva. Eu acho muito bacana a expressão de Chico Buarque: o poeta, como cego, pode ver na escuridão. Parece que esse é o movimento que a gente despreza no culto e na vida, que é um movimento que pode nos curar, nos devolver a vida. Eu vou dizer aqui, nos devolver a vida, e vou corrigir. Ao invés de um artigo definido, nos devolver a vida devolvida, é um acraseado, nos devolver à vida, para a vida. Nos colocar na trilha de novo, nos colocar a caminho da história. E aí, eu queria acentuar duas coisas. Uma delas é que Jesus coloca essa mulher, e é o que o Evangelho faz com a gente, no avesso do ressentimento. O Evangelho é a maneira como Deus nos coloca no avesso do ressentimento. Ao invés de você se esconder da sua vida, encontrando culpados, ao invés de você se embrutecer, colocando muros, o que o Evangelho faz conosco é nos colocar no avesso desse ressentimento. E o contrário disso, antes de tudo, é estarmos em contato com quem nós somos. É o que ele faz com essa mulher. Ele diz: você, vai lá e chama seu marido, né? E ela diz: não tenho marido. Aí ele responde: tem razão, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu.
Aí tem muitas versões. Inclusive, uma vez a gente recebeu uma freira para pregar na Bethesda, ela deu uma dessas versões, interessantíssima, porque eram 5 tribos de Samaria. Então, os 5 maridos seriam essas 5 tribos, e nenhum deles deu a ela esse senso de dignidade, de pertencimento, né? E o que ela vivia agora era diante de um marido que não a queria, porque o povo judeu dava as costas para ela, rejeitava. Então seria uma forma de Jesus falar, ou do texto falar sobre a superação do racismo, né, que nos leva a considerar algumas pessoas menos humanas que nós. É o marido que você tem, mas não é seu, né? Há outras versões, há muitas versões. Mas eu quero contar nesse texto com essa perspectiva. Jesus coloca aquela mulher em contato com quem ela é, com a sua história, com o que doeu, com o que ela perdeu. O cristianismo, ou o evangelho, não se torna mais uma maneira de fugir. O evangelho não se torna mais uma maneira de iludir a vida. O evangelho não é mais uma forma de negar a realidade. O evangelho, ao contrário, é um clarão que de uma vez por todas acontece dentro de nós e nos coloca em contato com quem nós somos. Essa é a única chance da gente superar uma vida ressentida e se gostar. Essa é a história que eu tenho. Esse é o Elianai que eu sou. Essas são as dores que me marcam. Essas são as perdas que me ensinaram a ser quem eu sou. Esses são os traumas que me trouxeram até aqui. E eu não quero abrir mão dessa pessoa que eu sou. E Jesus não quer que você abra mão disso que te fez, dessa pessoa que você é. Portanto, saber de si, essa é a primeira afirmação, é o avesso do ressentimento. Eu achei muito bacana, lendo um texto de um romancista francês. Ele abre um dos seus capítulos com essa citação, e ela veio fazer parte da minha conversa com vocês. A minha conversa com vocês, minha reflexão vem sempre tomada de tudo aquilo que eu vou experimentando de revelação de Deus na minha vida na semana. Diz assim, é do Evangelho Apócrifo de Tomé. O Evangelho de Tomé que não é aceito como canônico na nossa Bíblia. Diz assim, se manifestares o que existe dentro de ti, isso que tu manifestares te salvará. Se tu não manifestares o que existe dentro de ti, isso que tu não tiveres manifestado, te matará. Não é essa a experiência que a mulher tem? Trazer à tona tudo que ela é, tudo que ela sofre, tudo com o que ela lida e do que ela foge. Ora, o que foi que Jesus fez aqui? Ela está longe do poço, meio-dia, ele coloca ela dentro de casa de novo, ele traz ela para dentro da realidade dela, e é isso que a redime. E ela carrega também um embate, né? Novamente a Medusa ainda não foi vencida aqui. Ela vai dizer, tá, mas vamos resolver uma questão aqui? Onde é que Deus mora? Né? Quem é que tem Deus nessa história? Lá em Gerizim, ela aponta para um monte de Gerizim, provavelmente à vista. Deus está lá? Ou em Jerusalém, como dizem os judeus? E aí Jesus fala para ela uma coisa interessante. Fala assim, se você quiser resolver a tua vida com essa racionalidade, com a justiça, a racionalidade é bruta, a lei é terrível, é implacável. Você é toda desengonçada, todos nós somos desengonçados. Esquece a lei, porque isso vai te matar. Por essa lei, é dos judeus. O racismo tem sentido, e você é uma vítima que merece estar onde está. Então esquece isso daí, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é pedra. Deus não é pedra, Medusa. Deus não é pedra. Deus é sopro. É vento. Ele não fica na pedra, ele não fica confinado, ele não tem patente, não tem proprietário. E todo aquele que é livre o bastante para reconhecer esse Deus que é vento e que é sopro, todo aquele que tem essa experiência tem Deus. Você quer Deus na sua vida? Esquece a pedra. Você quer Deus na sua vida? Aceite ser arejado, soprado, ventilado, oxigenado, liberto. E aí você vai experimentar Deus.
O segundo movimento em que ele coloca essa mulher, e eu termino aqui, também é um movimento para o avesso do ressentimento, é o da compaixão. A compaixão é o avesso do ressentimento. Ora, pensa comigo. O ressentido, ou o ressentimento, é fuga da responsabilidade diante da vida. Repito, o ressentido abraça o jogo de culpa, como diz o Gonzaguinha na música, né? Grito de alerta. Esse jogo de culpa que faz tanto mal, ele vai dizer assim, o nosso caso é uma porta entreaberta. Não tem relação, a gente não experimenta a vida, né? E eu usei a palavra mais certa, vê se houve esse grito de alerta. Essa mulher, ela vive esse projeto de ressentimento. E se o ressentimento é isso, é fugir da possibilidade de construir a sua história, da possibilidade de assumir a sua vida, de assumir a responsabilidade. Eu sei quem eu sou e eu quero essa pessoa que eu sou. É isso, o avesso do ressentimento. Eu sei quem eu sou e eu não quero outra pessoa, eu quero essa. Eu quero a Fabiana que eu sou, a Morgana que eu sou. Eu quero o Jance que eu sou. Eu tenho um jeito, o Elianai é meio desengonçado, atrapalhado, o Elianai tem suas ansiedades, suas angústias, mas é esse que eu sou e eu não quero o outro. E o movimento seguinte é o oposto desse de que foge da vida. Ao contrário, é o que se coloca na vida. Ao invés de esconder e empedrar, eu experimento a compaixão, que é esse olhar amolecido para o outro. Não empedrado, mas amolecido. Não enrijecido pelo juízo da lei, mas amolecido pelo olhar gracioso. O olhar da lei empedra, o olhar da graça amolece. Mergulha, banha, é fluido, é suave, é delicado, refresca, renova, é fonte de água viva. A história diz que essa mulher aqui, que ficou ali meio-dia, só a pino, batendo boca com Jesus, quando ela se percebe, ela acolhe a sua realidade, ela se coloca no avesso do ressentimento, ela vai lá para a cidade e diz, olha, eu encontrei. Eu não esperava, mas encontrei aquele que me disse tudo que tenho feito. Venham ver, venham experimentar. E quando os discípulos voltaram, eles viram Jesus com essa mulher, acharam estranho. Jesus com uma mulher, o rabino não fica perdendo tempo com mulheres. Eles também se assustam, daqui a pouco começa a chegar um monte de gente, forma uma multidão para ouvir esse evangelho que nos coloca em contato com quem nós somos, que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. E disse que é bom ser quem eu sou. Venham ver. Eu queria convidar você a ficar em pé comigo, em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acho que o pastor Márcio podia cantar de novo a música. O que você acha? Era essa a ideia ou era outra? Era essa, né? Eu queria que vocês tivesse essa experiência agora, de deixar Jesus superar o modo empedrado de existir e te colocar como no modo fluido de viver, como água viva, que alimenta, que recria, que a pedra acabe e renasça a criança, que para fora da pedra a criança nasça em você com liberdade, com a gratuidade de viver, com a compaixão. Tua vida vai ser muito melhor, o mundo vai ser muito melhor. Se você, ao invés de uma medusa, se tornar uma mulher que renasceu, que se gosta, ao invés de uma medusa, um homem que se quer, que se deseja, que se gosta, que se aceita,
e que se torna fonte de água viva para tantas outras pessoas em busca de vida. Tem a letra da música. Quem é esse homem bom que me enxerga como eu sou e estende sua mão até tocar meu coração? Se quer eu vi alguém igual. Vamos cantar juntos. Quem é esse homem bom? Quem é esse homem bom que me lembra quem eu sou, com palavras tão gentis? Acredito no que diz o homem bom, me seduziu. O homem ouviu a minha história na loucura dessas horas, meio-dia, meia vida, com interesse e atenção, que esse gesto me salvou. Chamou pelo meu nome, eu comum e esquecida, que ninguém me percebia. Mal sabe que nesse dia meu corpo estremeceu. Quem é esse homem bom Que não desistiu de mim, mesmo quando eu vacilei? Seu amor venceu a lei, eu sei de cor, mas custo a crer. Quem é esse homem bom? Quem é esse homem bom que ameaça de uma cruz não lhe fez voltar atrás, de viver fazendo bem? É ele, eu sei. Só pode ser. O homem me chamou. Olha que lindo. Para compaixão, para o serviço de espalhar o bem aos outros. Creu em mim quando eu não cria, para fortalecer dizia: tenha ânimo e doce fé. Respeitoso assim, reverente pela vida dessa gente bem sofrida e carente, do homem bom que conheci, meu peito alegre. Vamos juntos, vamos dizer: o homem bom de tão humano é Deus. O homem bom de tão humano é Deus. O homem bom de tão humano é Deus. aleluia. Senhor, nós aceitamos beber dessa fonte que desempedra nosso coração, que dá alma à nossa existência, que nos faz viver com graça, com humildade, com alegria, com criatividade e com coragem para seguir em frente e com compaixão para chamar a toda a gente que venha conhecer a alegria de existir em Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e as consolações, e o encorajamento estejam sobre todos nós, o encorajamento do Espírito. Você pode dizer comigo, amém?
Amém. Deus te abençoe.